Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para as cidades de Santos Dumont, Pirapora, Monte Azul. Muito obrigada pelo carinho da audiência aqui na Band. É sempre bom receber vocês. Novidades no Atlético, Dorival Júnior muda quase tudo no time para o jogo contra o Vila. No Cruzeiro, Gilberto revela conversa muito especial com Cuca. E o América joga contra o Xará de Teófilo Otoni. Pode garantir a classificação antecipada para as semifinais. Agora vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Frederico Jota, Romero Carvalho. Então vamos lá, né? Sem perder tempo. O Atlético, o time começou bem a temporada, mas agora os tropeços estão surgindo e estão incomodando, né? Deficiências no time ficam evidentes. Quem vai chamar para si a responsabilidade? Na cidade do Galo, ninguém admite as más atuações da equipe nos últimos jogos. A equipe no ano só tem uma derrota, né? Então acho que claro que o resultado não agradou ninguém. É só ter calma aí que a equipe vai voltar a fazer bons jogos. Mas há 2 rodadas, o Atlético não vence. Primeiro foi a derrota no Clássico para o América. E depois, o empate por 2-2 com o Ipatinga. A gente não pode, por um jogo que a gente empata, um jogo que a gente perde, achar que já tem crise, achar que já está tudo dando errado. Nada disso. A equipe está no caminho certo, procurando fazer o seu trabalho, procurando conquistar as vitórias nos jogos. E nesse domingo a gente vai em busca de mais uma vitória. A queda de rendimento fez o Atlético perder a liderança e cair para o 3º lugar no Campeonato Mineiro. E na próxima rodada, o adversário é o tradicional Vila Nova. O time de Nova Lima vem na cola do Galo, com apenas 2 pontos a menos. E na 4ª colocação. A gente sabe que a Vila Nova é uma equipe complicada, uma equipe tinhosa. E a gente vai procurar fazer o nosso melhor no trabalho. Leonardo Silva espera a reação da equipe já no fim de semana. Ele tem trabalhado forte para voltar em forma ao time. Eu me sinto bem, me sinto nos trabalhos também bem. E procurando ajudar da melhor maneira possível. Tanto dentro, jogando, não jogando. Procurando dentro do treinamento ali, fazer o meu melhor. Para quando aparecesse uma oportunidade, procurar corresponder da melhor maneira possível. E para o zagueiro, o jogo de domingo contra o Vila Nova já ganhou ares de decisão. Para um time que quer ser campeão, tem que encarar todo jogo como uma decisão. E essa é mais uma. Mais um jogo na qual a gente tem que entrar para vencer e para voltar ou continuar em busca da primeira colocação, para que a gente possa visar aí o nosso objetivo, que é ser campeão. Bacana ver o Leonardo Silva falando dessa forma, né? E tanta gente pediu, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar das modificações efetivas que o Atlético terá para essa partida. O Super Prêmio está dando uma oportunidade incrível de você finalmente largar a dureza de andar de ônibus e desfilar por aí de carro zero. Preste atenção, são 7 gols zerinho e uma BMW X1 incrível. Um gol já saiu, mas o próximo pode ser seu e para participar é muito simples. Basta enviar do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que enviar carro para 7733, você entra automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. E olha que legal, além de ter a chance de colocar na sua garagem o carro zerinho, você ainda poderá participar de um programa na Band ao vivo. São 7 gols e uma BMW X1 esperando por você. Não perca essa oportunidade. Envie agora mesmo carro para 7733 e participe. Agora, obviamente, quando o Flávio Júnior diz na matéria que ninguém no Atlético admite que realmente o time tenha tido uma queda de produção, isso passa, obviamente, pela ausência dos jogadores que vinham compondo essa questão do Atlético no início da temporada, né? Que a gente dizia, olha, tem um banco, né? Olha, o Dorival hoje olha e tem uma possibilidade de mudança efetiva no grupo. E ele não teve isso nos últimos jogos, né? Sem dúvida, né? As perdas que o Atlético teve foram grandes. O Atlético era um time montado, hoje é um time em transição. O Dorival Júnior ainda não conseguiu achar o seu time ideal. E isso dificulta no seu trabalho, dificulta e muito. Ele tem que achar o seu time titular. Mas para achar o seu time titular, primeiro tem que ter contratações. Porque com esses que estão lá, eu tenho certeza que ele não vai achar o seu centroavante ainda. O centroavante do Atlético titular está por vir. Aí que o Calil entra, que está correndo atrás, está fazendo os esforços. Por quê? O Atlético perdeu as 2 peças de referência na frente. Perdeu o Obina primeiro e depois perdeu o Tardelli. Agora, isso já era esperado.
Tanto que o Calil contratou mais jogadores. Contratou Wesley, contratou Magno Alves, para frente ali, que nós sabíamos. Para que está trazendo esse tanto de gente? Está trazendo esse tanto de gente porque ele sabia que ia perder jogadores. Que tinha possibilidade Tinha de sair. possibilidade, principalmente quando a janela se abrisse. Claro que o Tardelli era o jogador mais visado, era a estrela do grupo. Ele, a maior possibilidade de sair, porque tinha mais mercado, era mais valorizado. Agora o Atlético tem que trazer. Não é o Ricardo Bueno que vai resolver o problema do Atlético. Isso nós sabemos que não é o Ricardo Bueno. A gente vê o Dorival, tem que ter paciência com o rapaz não jogou, até entrevistei o Mauro Fernandes na segunda-feira, ele falou que o Ricardo Bueno é um excepcional jogador. Eu falei, mas nós não vimos isso ainda. Nós não vimos. Sabemos, vimos, acompanhamos, que a gente acompanha o futebol brasileiro, o futebol mundial. Jogou muito bem o Campeonato Paulista do ano passado, foi artilheiro. Mas tem jogador que não dá certo em outros times. E ele não deu certo até agora no Atlético. Agora eu concordo com o Dorival Júnior, isso tudo é passado, eles já foram, já estão fora, o grupo do Mineiro é esse, não pode mais inscrever, se vai para a disputa do título, se tem essa história aí para frente, vai ter que ser com o que tem por lá. Então a gente sabe que a função tática é que vai poder mudar essa história. Daqui a pouco a gente vai falar das modificações que o Dorival fez, mas é um treinador que trabalha bem com essa alternância tática. O Dorival, por característica, é um treinador muito tático, né? E é o momento dele testar isso, né, Edmar? Eu acredito que é o seguinte, no início ele tinha o time base na cabeça dele. O time base dele tinha o Diego Souza, que não quis esperar. O time base dele tinha o Tardelli, que não está aí mais. Então ele... O Diego Souza agora vai ser reserva do Bernardo? Grande chance dele esquentar o banco lá também. Ele não vai querer jogar no Vasco também, não? Não sei. Vamos ver, né? Agora, o que é fundamental, na minha opinião, o Atlético teve uma queda, sim. Né? O que é natural no momento de formação da equipe, no momento de teste de vários jogadores, sem a lateral direita definida, com o Leandro oscilando na esquerda, com muitos jogadores no meio. Mas eu apontaria um ponto para uma queda de produção nos últimos jogos. O Ricardinho não foi tão bem nos 2 últimos jogos como ele foi no início do ano. Ele foi o termômetro do Atlético. As bolas todas passavam no pé dele. Era um jogador que estava tendo um aproveitamento muito bom, né? Líder de assistência do time. Em assistências. É um jogador que, quando ele voltava, ele sabia distribuir o jogo. A partir do momento que o Ricardinho teve uma queda, o time balançou. Caiu um pouquinho o Ricardinho. O Diego Souza saiu, que seria opção. O Renan não assumiu como meio de criação e perdeu a referência no ataque. Então, acredito que foram vários fatores. O time está em formação, o Dorival sabe trabalhar com o elenco foi montado por ele, com essas opções, não vão ser as definitivas, vão vir outros jogadores para o ataque, acredito que até vem um meia também, mas eu passaria por isso. A queda de rendimento do Ricardinho é o principal motivo da queda de rendimento do time de maneira geral. E eu vou incluir mais um jogador aí para o Romero comentar, que é o Richarlison também. Né? Inicialmente ele estava com uma movimentação interessante, tinha uma alternativa interessante de meio, a gente estava sentindo que tudo estava em função dele, e nos últimos jogos também não, né? O Richarlison não jogou bem, Ricardinho também não. E a ausência do Tardelli também, ela não pode ser desprezada, né? O Tardelli está longe de ser um jogador comum, um jogador fácil de ser substituído, por mais que eu concorde com o Maluf de que ele não é insubstituível, que nenhum jogador seja, enfim, mas é um jogador difícil de se repor e, como o Serginho disse, não é no elenco do Atlético hoje que você vai conseguir repor a ausência do Tardelli ali na frente. Porém, eu concordo com o Fred, o Atlético, essa queda de rendimento numa formação de elenco, sobretudo ainda no campeonato estadual, ela é natural, ela é esperada. Eu acho que o Dorival, de certa maneira, até já previa por isso, no entanto que a gente cobrava dele esse revezamento maior no elenco, ele já vai entrar nessa parte para poder definir um time para a sequência aí da temporada, nas competições mais difíceis do Atlético, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. É muito interessante que ele faça isso agora. E o Atlético tem também opções que vão começar a entrar em forma e começar a ajudar um pouco mais dentro do time, como o Toró, o Mancini, o Daniel Carvalho, que quem sabe finalmente consegue ter uma sequência no Atlético. São jogadores importantes até para essa ausência do Ricardinho no time, que a gente sabe, o Ricardinho chegou no Atlético e ainda não teve uma sequência em grande nível. Ele tem Oscilou picos. muito. Tem picos, ele estava num bom momento, porém já pode estar sofrendo um pouco de queda, talvez até natural, pela idade do jogador.